Olá, meu povo! Vamos a mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e para a nossa aula nós temos aula de número 64, objeto de conhecimento, variação de grandezas, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Para o detalhamento, grandezas diretamente e inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Vamos à nossa aula. Para darmos início, certo, a esse momento, nós vamos recordar o que vem a ser uma grandeza. Então, olha só, recordando, uma grandeza é algo que pode ser medido, certo? Olha, algo que pode ser medido. As grandezas, na realidade, elas não são os objetos que podem ser medidos, mas estão ligadas ao tipo de medida que pode ser obtida nesses objetos. Então, veja bem, olha só, o que nós temos que estar atento é exatamente essa questão de reconhecer a grandeza. Reconhecer a grandeza, que ela pode ser qualquer coisa, que pode ser o quê? Mensurada, ou em outras palavras, que pode ser medida. Mas, na realidade, não é essa coisa que pode ser medida, como eu falei inicialmente, mas ela pode ter uma medida associada a ela. O que o professor Aldemir quis dizer com isso? Então, vamos ver um exemplo. Olha o exemplo que nós temos. No exemplo que nós temos aqui, nós vamos observar o seguinte, olha só, a tela. Então, a tela de um celular, ó, tem 5,5 polegadas. Então, observe, pessoal, olha, a questão polegada está atrelada à questão tela. Então, olha, a tela, ela é uma coisa, ela é um objeto, certo? Mas a partir do momento que você atrela que essa tela possui uma medida, aí você já pode ter a ideia do que nós chamamos de uma grandeza. Olha, qual é a grandeza que está aí por trás? A grandeza que está aí por trás é exatamente que essa tela ela tem 5,5 polegadas. Olha aí. Então, passa a ter agora um sentido. Eu tinha um objeto, né, que eu chamei anteriormente de uma coisa. Eu tinha uma coisa, qual era a coisa que eu tinha? A tela do celular. E agora eu mensurei, eu informei o tamanho dessa tela, que essa tela tem 5,5 polegadas. E o que significa na prática? Significa, né, que a diagonal zona desta tela, ela possui 5,5 polegadas. Aí sim você estará diante de uma grandeza. Vamos continuar. Então, olha, como eu falei anteriormente, olha, isso significa que a medida da diagonal, como eu já falei anteriormente, dessa tela é igual a 5,5 polegadas e que a grandeza usada aqui, qual foi a grandeza? Olha, a grandeza que foi usada foi o comprimento. Bom, aí vejam bem, olha, então, existe uma coisa que eu chamo de coisa que é um objeto, certo? Esse objeto, ele foi dada a informação desse objeto, então o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos a tela de um celular e informamos que essa tela do celular, ela tem 5,5 polegadas. Quando que essa dupla informação, que é a tela de celular e 5,5 polegadas, ela passa a ser uma grandeza? Uma grandeza quando eu informo o comprimento do objeto. Olha, eu informei o comprimento do objeto. E aí nós temos uma grandeza. Quando nós estamos diante dessa grandeza, essa grandeza ela pode ser
diretamente proporcional ou simplesmente direta, você diz direta ou indireta. Agora, se ela for direta, como que ela pode ser chamada? Olha só, vamos continuar. Então, a proporcionalidade entre duas grandezas, ó, pode acontecer de duas formas. Ela pode ser dita direta, então se ela for direta, ela é chamada de grandezas diretamente proporcionais. Ou inversa, ó. Então essas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais. Então veja bem, olha só. Se depois que você recebe a informação, né, do objeto acoplado com uma medida, e essa medida, então, ela vai ser interpretada, no nosso caso aqui do celular, foi o comprimento da tela, então ela se transformou em grandeza. Um outro exemplo que você pode exatamente ter é, vamos supor que você saia de Manaus e vá até Itacoatiara, que é um município que é do estado do Amazonas. Só que de Manaus até Itacoatiara existe uma estrada, né? E eu posso dar mais ou menos, né, o comprimento ou a distância entre esses dois municípios. Quer dizer, saindo de Manaus, chegando até Itacoatiara, você leva mais ou menos em torno de uns 300 quilômetros, olha aí. Então, eu dei uma informação, eu dei uma distância entre dois municípios e automaticamente agora eu tenho uma grandeza, né? Uma grandeza, olha aí, dada entre essas duas situações. Quer dizer, a situação passou a ser, uma grandeza. Olha, qual foi a grandeza aí? A grandeza distância. Beleza? Bom, vimos também que essas grandezas, dependendo da comparação e do que você observa entre elas, elas podem ser chamadas de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas no decorrer desse nosso encontro aqui, nós vamos trabalhar essa questão do que vem a ser diretamente proporcional. Beleza? Então, vamos continuar. Ó, continuando, nós temos o seguinte, então, para o estudo das grandezas diretamente proporcionais, é importante saber sobre a proporcionalidade entre as grandezas, conteúdo que será explicado a seguir, olha. Então, veja bem, o que é a proporcionalidade entre duas grandezas? Olha, duas grandezas são ditas proporcionais se for possível construir duas razões. Olha só, pessoal, se for possível construir duas razões equivalentes entre elas, de medidas distintas e em momentos distintos também. Então vamos ver esse exemplo que está aqui, ó. Neste exemplo, nós temos o seguinte, olha, um automóvel move-se a 60 km por hora e em determinado período de tempo consegue percorrer 240 km. Se esse automóvel estiver a 120 km por hora, ele conseguirá percorrer 480 quilômetros no mesmo período de tempo. Então, veja bem, olha, neste exemplo aqui, nós estamos estabelecendo a questão velocidade e distância percorrida. Ó, apresentamos uma primeira situação, certo? E depois apresentamos uma outra situação. Então, isso significa que nós podemos comparar, certo? Essas duas grandezas. Por que eu estou diante de duas grandezas? Porque eu apresentei velocidade e apresentei espaço, distância, em uma situação. De seguida, né, eu apresentei uma outra velocidade e uma outro espaço ou outra distância
que foi percorrida por um mesmo automóvel. Então eu estou diante de duas grandezas. Se nós estamos diante de duas grandezas, nós podemos determinar a questão da proporcionalidade. E como que nós determinamos esta proporcionalidade? Vem comigo aqui que nós vamos ver como essa coisa se processa, olha. Então, nesse caso, né, foram observadas duas situações diferentes para as grandezas, como eu já havia mencionado, velocidade e distância. Então, na primeira situação, podemos escrever a seguinte razão. Olha qual foi a razão. 60 está, você pode ler assim, para 240. E na segunda situação, podemos escrever a seguinte razão, olha, que 120 está para 480, beleza? Muito bem, porque qual foi a situação? Na primeira situação, o veículo estava a 60 km por hora e percorreu 240 km. Na segunda situação, este veículo passou a 120 km por hora e percorreu 480. Então agora nós vamos igualar, que é dessa forma que nós vamos determinar a questão da proporcionalidade. Olha, primeira situação, 60 está para 240, assim como 120 está para 480. E quando nós realizamos, certo, a divisão de 60 por 240 e realizamos a divisão de 120 por 440, nós vamos obter um resultado. Este resultado, ele vai nos dar o valor de 0,25. Portanto, olha, é o resultado dessa divisão que nos dá a ideia de proporcionalidade, quer dizer, a proporcionalidade entre essas duas situações. Quais foram as situações? A primeira situação, o veículo estava a 60 km por hora e atingiu uma determinada distância. Depois ele aumentou a velocidade, automaticamente ele percorreu uma distância maior. Mas quando nós igualamos essas duas razões, a razão da primeira situação igual à razão da segunda situação, e dividimos ambas as razões, porque uma razão ela é uma divisão, certo? Então, quando eu divido 60 por 240 e 120 por 480, você tem como valor, olha, 0,25. E isso daqui é o que nós chamamos de proporcionalidade da situação. Proporcionalidade. Beleza? Então é desse jeito. Olha. Portanto, podemos dizer que as grandezas velocidade e distância são proporcionais. Por que elas são proporcionais? Porque o resultado dessas divisões foram iguais. Sendo iguais, olha só, essas grandezas, elas são ditas, né? Elas podem ser classificadas. Então, vamos ver agora como é que isso evolui, olha. Então, vamos para o que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais, olha. Quando duas grandezas são proporcionais, quando é que você identifica que elas são proporcionais? Quando as divisões realizadas através das razões são iguais. Então, você diz que elas são proporcionais. Olha. Deve-se fazer o que depois disso? Olha, avaliar se essa proporcionalidade é direta ou indireta, especialmente para exercícios em que não houver uma das medidas da proporção e é necessário encontrá-la. Isso pode ser feito de diversas maneiras. A mais conhecida é a regra de 3, olha. Então, dado as grandezas proporcionais x e y, certo? A variação na grandeza x, olha, gera uma variação na grandeza y, na mesma proporção. Ora,
Se é na mesma proporção, então você diz que elas são diretamente proporcionais. Então, veja bem, no exemplo anterior, que foi o do veículo, né, que nós vimos ainda há pouco, se dobrarmos a velocidade, a distância percorrida também dobrará, olha. Então, se nós dobrarmos a velocidade, a distância percorrida também dobrará. Ora, se isso acontecer, nós estamos numa proporcionalidade direta. Agora, se de repente nós diminuirmos a velocidade, certo? Diminuir a velocidade. E aí, automaticamente, a distância que nós vamos percorrer, ela também vai ser menor. Diminui uma, a outra também diminui. Isso também se encaixa na classificação de uma proporcionalidade direta. Então, a proporcionalidade direta não é só aumentar uma, a outra aumenta. Não. Se também nós tivermos uma redução na primeira e uma redução na segunda, isso também se encaixa no que nós chamamos de proporcionalidade direta. Beleza, meu povo? Então, vamos continuar. Vem comigo aqui, ó. Continuando ainda, né, a questão das grandezas diretamente proporcionais, então agora vamos trabalhar mais a fixação desse conceito. Olha, duas grandezas são, ó, duas, pessoal, eu tenho que ter duas, porque senão não tenho como comparar. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda, que eu falei ainda há pouco, ou quando uma diminuição da medida da primeira gera uma diminuição na medida da segunda. Então vamos ver exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Olha, um exemplo aqui é velocidade e distância. O que nós podemos dizer? Olha, se eu estou a uma determinada distância, eu vou realizar um determinado percurso. Se eu dobro essa velocidade, automaticamente eu vou dobrar, pessoal, a distância percorrida, aliás. Então você está diante de grandezas diretamente proporcionais. Agora, o mesmo exemplo para essa mesma situação. Eu vou diminuir a velocidade. Ora, se eu vou diminuir a velocidade, então automaticamente a distância percorrida ela será menor. Nesse caso também, olha, nós estaremos diante de uma grandeza diretamente proporcional, que foi isso que está aí definido, né? Quando nós temos duas grandezas, quando uma aumenta e a outra aumenta, ela é dita diretamente proporcional. Ou quando uma diminui e a outra diminui, ela também é dita grandeza diretamente proporcional. Beleza? Vamos continuar com o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos gravidade e peso, certo? Então, aqui, a gravidade, que é uma força, certo? E o peso. Então, é claro que essas coisas estão interrelacionadas, beleza? Então, se eu tenho uma determinada gravidade e um determinado peso, isso pode ser considerado, eu posso aumentar, automaticamente o outro vai aumentar. Como eu posso diminuir o outro vai diminuir. Então, eu estou diante de grandezas diretamente proporcionais. Vamos agora, então, para um ponto. Ó. Um ponto muito importante para a resolução das atividades, certo? Então, quando você está mensurando duas grandezas, ou seja, você está comparando, né? Comparando em relação às suas medidas. É isso que eu quis dizer quando eu estava mensurar, medir, né? Quando você está, primeiramente, analisa a primeira situação, ela possui uma determinada unidade. Aí você vai e analisa a segunda situação, ela também vai ter lá uma unidade. E você, ao analisar, você percebe que você está diante de grandezas diretamente proporcional, né? Que pode estar aumentando e aumentando, ou diminuindo e diminuindo. Então, você pode igualar essa situação. Quando você iguala essa situação, ou as situações, você tem uma razão.
E quando você iguala duas razões, certo? Você está diante de uma situação onde a ferramenta utilizada é a regra de 3, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, quando a regra de 3 envolve grandezas diretamente proporcionais, basta aplicar a propriedade fundamental das proporções, também conhecida como multiplicar cruzado. Por que multiplicar cruzado? Porque essa propriedade fundamental, né, das proporções, ela diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vice-versa. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É a mesma coisa que multiplicar em cruz. Por isso que, de forma mais assim informal, você pode dizer que você, estando diante de duas razões, você pode aplicar a multiplicação cruzada. Mas ao multiplicar a multiplicação cruzada, você está diante de uma regra de 3. Você está aplicando a propriedade fundamental das proporções. Então vamos ver um exemplo aí. Segue aqui. Então nós temos como exemplo o seguinte, vamos para o primeiro, olha, aqui eu tenho 2 exemplos. Exemplo 1 e o exemplo 2. Beleza, meu povo? Então vamos ao primeiro, olha. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 60 km por hora e percorre 240, olha. Velocidade, distância, olha, em determinado período de tempo. Aí pergunta-se, olha, quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 90 quilômetros por hora? Beleza? Então, nós podemos exatamente estabelecer essa relação desse jeito aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui essa situação. Nessa situação, nós temos o seguinte, ó. Vamos armar, né? Então, aqui, ó, primeira situação, aqui eu tenho velocidade, certo? Você escreve. E aqui eu vou ter a distância, beleza? E é bom que você identifique logo, certo? As grandezas que você está trabalhando. E vem na situação dizendo, então tá aqui, ó, 60 quilômetros distância, 240. E aí pergunta, quantos quilômetros, olha, então ele está perguntando, no caso, X, olha, percorrerá a uma velocidade de 90 quilômetros. Olha aí o que nós temos. Então você já estruturou o teu problema, ó, certo? Ó, estruturou totalmente o teu problema. Então vamos lá, olha, 60, né, está para 90, assim como 240 está para X, ó. Então, quando você escreve em forma de razão, você então tem uma igualdade entre duas proporções, certo? Se você tem, então você pode aplicar a regra de 3. Olha aqui a regra de 3, meu povo. Então, agora é o que nós chamamos de multiplicação cruzada, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. 60 vezes x dá 60x e 240 vezes 90. Beleza? Ora, queremos saber o valor de x, então 60 que está multiplicando, ele vai passar para cá ou para o outro lado, dividindo. Beleza, meu povo? Então, aqui eu posso, olha, realizar uma simplificação, certo? Realizando essa simplificação, eu vou ter, ó, 24 vezes 90 dividido por 6. E eu posso fazer o seguinte, ó, 24 dividido por 6, aqui, ó, vai dar 4. Agora, 4 vezes 90. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 9, ou seja, 9 vezes 4, 36. Ou seja, olha aí. Então, quando esse veículo passa para 90 km por hora, quer dizer, aumentou a velocidade, a distância dele aumentou também.
Beleza? Olha aí, houve um aumento, certo? Então, olha, estamos diante de duas grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Vamos agora para o segundo exemplo. Olha, no segundo exemplo, ele diz o seguinte, olha, certo? Eu vou baixar aqui, ó. Segundo exemplo, tá aqui. Beleza? Ó. Olha o que que ele diz, ó. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Olha, então, vamos ver, eu posso estruturar isso assim, ó. Peças de plástico, foram 6, né? Para produzir o quê? Um ventilador. Pergunta-se, quantas peças de plástico, ó, X, eu vou gastar para produzir uma quantidade de 25 ventiladores. Então, observe o seguinte, eu não gasto 6 peças para produzir um ventilador. Imagine agora que eu quero construir 25 ventiladores. Você faz essa análise. É claro que você vai precisar de muito mais peças de plástico para produzir esse quantitativo de ventiladores. Então, olha aí, eu tinha 6, eu construí uma. Agora está perguntando, 25, quantas? Olha, só é você analisar. Se para construir um ventilador eu preciso de 6 peças de plástico, imagina para construir 25 ventiladores. Eu vou precisar de muito mais peças de plástico, beleza? E é isso que está aqui. Então nós estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? A primeira razão, em relação à segunda, você realiza a análise, automaticamente houve um aumento. Existem muitas literaturas que eles também colocam, às vezes, setas indicando que está crescendo ou que está diminuindo, certo? E crescimento, você pode colocar essas setas para cima. E decrescimento, você pode indicar as setinhas para baixo. Isso também pode ser realizado. Aqui eu não levei para esse lado. Eu preferi que você realizasse uma análise, mas você pode colocar as setinhas de crescimento. Quando está crescendo, você coloca apontado para cima e quando está decrescendo, você coloca apontado para baixo. Beleza? Vamos voltar à questão dos ventiladores. Então, veja bem, olha, estabelecendo a estrutura, né, transformando as grandezas, reescrevendo em forma de razão, olha, 6 está para X, saindo exatamente daqui, olha, as coisas estão crescendo, eu vou botar, tá? Então, 1 está para 25. Ora, quando nós igualamos essas duas razões, estamos diante de uma proporção. E aí vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 1 vezes x é x, 6 vezes 25. 6 vezes 5, 30, 0 vai 3, 6 vezes 2, 12 e 3, 15. Ou seja, para produzir 25 ventiladores, nós vamos necessitar de 150 peças. Isso já era de se esperar, né? Por quê? Para produzir um ventilador, eu gasto 6 peças. Para produzir 25 ventiladores, eu vou gastar muito mais peças. E aí está a prova, né? Que você iria gastar muito mais. Então, o que eu observo? 6 para 1, muito mais para os meus 25. Portanto, grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Colocamos a igualdade, né, entre essas razões, aplicamos a regra da proporção, propriedade fundamental, produto dos extremos é igual ao produto dos meios e calculamos o valor de x. Se houvesse uma queda, você iria inverter a setinha. E aí, na hora de fazer a conta, você inverte a razão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui.